Ela é enfermeira, é especialista em biossegurança, ministra cursos, ela tem uma empresa especialista neste setor. Há mais de 20 anos ela trabalha para centros cirúrgicos, hospitais, tem trabalhado aí para esses profissionais da saúde que estão na linha de frente com o problema desse vírus que vem atormentando a vida de todo mundo. E veio falar sobre biossegurança além da Covid-19. Conceitos, protocolos e novas tecnologias para clínicas de estética. Eu vou convidar ela que, como eu disse, é enfermeira, especialista em gestão de clínicas e consultórios, é voluntária na linha de frente do combate ao Covid nos treinamentos de biossegurança das equipes de enfrentamento nos quesitos de fluxo, segurança e paramentação. Por gentileza, vem para cá, Leandra Carbonari. Tudo bem, Tudo Leandra? bom, minha querida? Finalmente ao vivo, né? Finalmente! Nos e assim, conhecemos na internet. não é verdade, não é? Uma grande amiga de Guimarães me apresentou essa querida, essa profissional incrível. Leandra, muito obrigada. Eu que agradeço muito o convite. Boa noite, todo mundo. É um prazer imenso estar aqui no palco do Estética In. Maravilhoso. E depois que nós nos conhecemos, nós já tivemos a oportunidade de fazer várias lives. Aliás, uma delas, ela virou quase que uma série, né? Exatamente. Não é verdade? Daqui a pouco vem de uma série nossa, Com né? certeza, com certeza. Então, olha, é um momento muito importante, é um momento de muita mudança. O que já era obrigação, agora se tornou mais do que obrigação. Mais do que obrigação. Não é verdade? Conosco e com todos os pacientes que passam pela nossa clínica, nosso consultório. Você que é profissional da saúde estética, se eu fosse você agora, eu já pegaria esse caderno que você está anotando tudo e não perderia um segundo do que esta grande profissional vai passar para nós. Muito obrigada, Eu tá? que agradeço, Fique minha querida, à vontade. mais uma vez. Seu tempo, à vontade. Obrigada. Ok. Boa noite, todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. É um prazer imenso estar aqui no palco do Estética In, do primeiro Estética In online. Bom, sem demoras, eu vou trazer para vocês, então, o que a gente vai falar hoje, que é biossegurança. Eu costumo dizer que a biossegurança é aquela matéria que todo mundo considera meio chata quando está aí nos cursos de saúde, é uma matéria obrigatória, né, nos cursos de saúde. E a biossegurança é aquela que vai dizer para a gente, você tem que usar o jaleco, você tem que prender o cabelo, você não pode usar um adorno muito grande, o seu sapato tem que ser fechado para entrar no laboratório. E aí eu, como professora de biossegurança, acabo sendo aquela chata, já lavou sua mão de novo, já lavou sua mão de novo. Mas essa nova realidade trouxe uma preocupação de biossegurança para locais onde as pessoas às vezes não pensavam que a biossegurança existisse. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse nome, o que é a biossegurança. A biossegurança, pessoal, é um conjunto de processos, técnicas, normas ou equipamentos capazes de minimizar ou eliminar um risco de assistência ao homem, ao animal ou ao meio ambiente. Então, onde é que tem biossegurança, Leandra? Tem biossegurança em todo lugar. Se eu vou fazer uma assistência ao homem, ao animal ou ao meio ambiente, eu vou envolver esses protocolos de biossegurança. E aí eu já vou fazer um parênteses aqui, né? Porque quem está junto com a gente nessa palestra, patrocinando essa palestra de biossegurança, é a Bioset. E aí a Bioset traz um equipamento que vai ajudar a gente na biossegurança e do qual eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho para vocês, mas fiquem até o fim da palestra comigo, porque a Bioset vai colocar aí no fim da palestra um código para vocês na tela e com posse desse código, vocês vão conseguir um desconto especial para adquirir esse equipamento, que é um equipamento importante de biossegurança, do qual a gente vai falar mais, tá bom? Então fiquem atentos, quando o código aparecer aí, vocês anotem, e a Bioset vai trazer essa promoção imperdível para vocês.
Muito bem. Por que a gente estuda biossegurança, então? Por que estudar biossegurança? Nós, profissionais de saúde, então eu como enfermeira estudo biossegurança, porque quando eu vou fazer um atendimento de um paciente, eu estou diretamente lidando com o fluido corpóreo, com o sangue, com alguma coisa assim, e que eu posso ter uma contaminação. Tanto eu posso me contaminar, quanto eu posso contaminar esse paciente na minha assistência. Então é importante que a gente tenha esses processos de biossegurança. Mas aí, se a gente fizer um parênteses da aula e parar para pensar, a biossegurança não está só dentro do hospital, a biossegurança não está só lá comigo dentro do hospital. Vamos imaginar que até bem pouco tempo atrás, nenhum de nós usava máscaras, certo? Mas a gente pegava gripe, né? Nós estamos agora aí no inverno, na época do que a gente chama na área da saúde de SARS, que são as afecções respiratórias. Todos nós, nessa época de inverno, ficamos gripadinhos. E nós acessávamos, por exemplo, um metrô ou um transporte público, não? Ou mesmo a nossa clínica, aí vocês, a clínica de vocês. E nós nunca usamos máscaras. Será que nós não deveríamos ter usado? Independente do que está nos acontecendo agora? Porque quantas outras doenças já existem e já existiam e são transmissíveis nessa assistência, nesse contato? Então, quando eu digo a biossegurança além da Covid-19, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que tudo que vai ser apresentado aqui não são protocolos novos, eles não foram escritos agora, por conta da nossa situação de pandemia, e não são protocolos que devem ser esquecidos quando essa situação passar. Porque são protocolos que mantêm a segurança dos nossos clientes e a nossa segurança enquanto profissionais e a segurança do meio ambiente. Então vai muito, muito além. Nós vamos falar um pouquinho de descarte de lixo, né, de material biológico, e tudo isso impacta a nossa vida, muito além desta pandemia que nós estamos vivendo agora. Então, quando a gente fala que não são protocolos novos, só para vocês terem ciência, a Lei de Biossegurança data de 1995 aqui no Brasil, e o Manual de Biossegurança, o primeiro manual escrito, data de 1996. E ele traz para a gente o que a gente chama de precauções padrão da rota de transmissão de uma doença. Então, o Manual de Biossegurança fala sobre isso desde 1996. Soma-se a ele a norma regulamentadora do trabalho, a NR32, que é de 2005. A NR32 sempre falou para a gente sobre o uso de equipamentos de proteção individual, né? Então, agora, a gente está um extra de preocupação aí com o avental, com uma touca, com um óculos, quando eu uso, quando eu não uso, mas essa norma já existe há algum tempo. E ela também já estava presente nas nossas vidas, e é isso que a gente vai relembrar e trazer para esse protocolo de agora. Então, o que eu quero começar falando com vocês? Como eu disse, além, né, da situação Covid. A biossegurança, pessoal, traz os princípios que impedem a rota de contaminação, de transmissão de infecção. A Organização Mundial da Saúde diz que a cada ano 333 novos casos de doenças infecciosas acontecem no mundo. Então, se a gente pensar nisso, nós estamos aí preocupados com um vírus, né? E tem outros 332 que a gente nem conhece, que também estão circulando aí entre a gente, fora todos os outros que já existem. E aí eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho. Por que a gente não fica doente o tempo todo, então? Por que a gente não está doente o tempo inteiro? A gente não está doente o tempo inteiro porque o nosso organismo possui defesas. A gente sabe disso, né? Eu costumo dizer que as nossas portas de entradas e saídas possuem porteiros, né? Que são as defesas, as bactérias de flora normal. Então, a gente tem defesa na pele, essa é a primeira delas. A gente tem defesa na orofaringe, então, por exemplo, as enzimas de saliva. A gente tem bactérias de flora normal também lá no intestino. E a gente tem o nosso sistema imunológico, que é composto por uma série de coisas. Eles são responsáveis por não permitir que a gente fique doente o tempo todo. Porque todas essas doenças que a Organização Mundial da Saúde diz que estão aí, elas estão aí no ar. Né? Elas não se transformaram numa pandemia, mas elas estão aí. E elas também podem nos contaminar. E como é que alguém se contamina com uma doença? O que faz com que as pessoas tenham essa situação mais grave ou menos grave da doença? O que eu estou fazendo aqui com vocês agora é revendo o conceito, tá? Por isso que eu estou indo rapidinho. Revendo aí uns conceitos que todos nós estudamos nas escolas aí de estética, de enfermagem. Então, só estou revendo para a gente chegar aonde eu quero.
O que faz a gente ficar doente? Qual é essa gravidade? Eu digo que existem 3 fatores principais que interferem no curso de uma doença entre nós. Por que eu talvez pego uma gripe e a minha gripe é mais leve do que a sua? Né? Por que eu pego uma gripe e consigo ir trabalhar, a minha colega pega uma gripe e fica um pouquinho mais chatinha ali, a outra pega uma gripe e vai parar no hospital? O que é isso? Né? E o mesmo acontece para essa situação que nós estamos vivendo agora. 3 fatores influenciam aí. O primeiro deles é a virulência do organismo infectante. Se a gente traduzir isso do mediquês, a potência do bicho. Não existem vírus e bactérias iguais, né? Eles também têm força, têm potência. Eu tenho um vírus mais forte, um mais fraquinho, um médio. Então, essa potência desse organismo determina como ele cursa no paciente. Então, se eu pego um vírus, vamos falar de gripe, vai. Se eu pego um vírus de gripe aí mais fraquinho, a minha gripe é mais fraquinha, eu estou bem, eu vou trabalhar, está tudo bem comigo. Se esse vírus já é um pouquinho mais forte, eu até vou, mas é aquele dia ruim, é aquele dia que eu não consigo muito bem. E se eu pego um vírus bem mais forte, é aquele dia que eu vou parar no hospital. Ah, mas não é gripe? É gripe, mas potências de vírus, isso eu estou falando de vírus, mas serve para bactérias, todo organismo infectante, tá? A virulência dele, a força que ele tem. O segundo quesito que interfere nisso é a condição do hospedeiro. E aí quem é o hospedeiro? Aquele que pega a doença. Né? Então eu posso ter aí, vamos imaginar as 3 pessoas que eu dei o exemplo, pegaram o mesmo bicho, tá? O mesmo bicho, ele tinha a mesma força, mas uma ficou bem, a outra deu aquela caidinha, a outra foi parar no hospital. Ué, mas não era o mesmo bicho, Leandra? Era, mas aí entra lá, o sistema imunológico dessas 3 pessoas estava diferente. Então, vamos imaginar que a pessoa que pegou a gripe aí está bem, é uma pessoa que estava bem alimentada, dormindo bem, né, fazendo lá um exercício físico, não tem nenhuma outra doença associada, e ela está conseguindo, o sistema imunológico dela, o exército de briga dela, está conseguindo brigar com esse bicho. A outra que está mais baqueadinha, vamos imaginar que ela também está numa condição boa, mas ela está fazendo um curso à noite, então ela está dormindo menos, a janta já não está saindo tão bem, ela já está mais cansadona, está com trabalho de faculdade para fazer, e aí o bicho já pegou mais pesado nela, porque o exército dela também já está mais cansadinho. E a terceira, que foi parar no hospital, é aquela pessoa que não estava bem alimentada, não está dormindo bem, não está cuidando muito bem da saúde, ou já tem uma outra doença associada. Então o exército dela já está numa briga, né? Ele já está ali direcionado para uma outra coisa. E aí, quando ela pega esse outro organismo infectante, ela não consegue combater. Então, isso, pessoal, não é só para o que está acontecendo agora com a gente. Isso é o curso de toda doença infecciosa. Né? Por isso que a gente diz que o nosso sistema imunológico tem que estar bem. A última questão são os fatores sociais. E aí vocês vão me perguntar, Leandra, fator social interfere em doença? Ah, interfere sim. E aí, pessoal, eu vou ter que ser muito clara aqui com vocês. Vamos imaginar o protocolo que está sendo dito agora para essa situação em que nós estamos passando. O protocolo diz assim, mantenha o ambiente higienizado. E aí a gente pode ter determinadas pessoas que moram em situações onde a higiene fica extremamente difícil. Moram em locais próximo a um córrego, moram em locais que não tem um piso, que tem um chão batido, onde fazer a higiene desse local é extremamente complicado. O protocolo diz, mantenham os ambientes arejados. E aí eu posso ter pessoas numa situação onde ela tem, na casa onde ela mora, apenas uma porta, e não tem janela, e não há circulação de ar. E aí o protocolo diz, mantenha uma distância segura, e eu posso ter uma pessoa que diz para mim, Leandra, mas eu moro em 2 cômodos com 9 pessoas. Como é que a gente mantém uma distância segura? Então, o fator social, ele sempre interfere no curso da doença. E, invariavelmente, as pessoas em situação social mais precária são aquelas que mais sofrem com as doenças. Por esse motivo. E também soma-se a isso o acesso à saúde. Né? Então, uma pessoa que se sente mal e consegue acessar um hospital e ser atendida de maneira rápida, e fazer um exame, e ter logo uma medicação entrando aí no seu sistema, sara, melhora muito mais rápido do que aquela pessoa que, para acessar a rede de saúde, tem mais dificuldade, enfrenta mais filas, tem mais dificuldade para acessar o tratamento. Então, o fator social também interfere nisso. E aí, pessoal, é muito importante que a gente tenha em mente que quando a gente passa por uma situação como a que nós estamos passando, quando eu deixo de cumprir um protocolo de biossegurança, o impacto sobre a minha negligência vai ser justamente nesta pessoa que está nessa condição. Entendem? Deixa eu ver se eu me fiz entender. Quando eu, por exemplo, não uso uma máscara
para reduzir uma carga viral do ambiente todo, quem mais vai sofrer com isso, quem é? Talvez não seja eu. Talvez seja exatamente esta pessoa, numa situação menor, numa condição menor, ou até numa situação de imunidade menor, que é o que a gente está vendo acontecer, e é essa pessoa que sofre o impacto da doença. Então, quando a gente fala em rota de transmissão e em biossegurança, a gente fala de consciência coletiva. É preciso que a gente tenha uma consciência coletiva, que todas as minhas atitudes impactam em alguém que talvez eu nem conheça. E quanto profissionais de saúde aí dentro das clínicas de vocês, é importante que não só a gente adote os protocolos, mas a gente também ensine, a gente também eduque em biossegurança. A gente também informe os nossos clientes e os nossos pacientes a importância de medidas simples que eles também tomam, mesmo não sendo profissionais de saúde. Tá? Muito bem, e aí, todas as doenças são transmissíveis por algumas dessas rotas de transmissão que estão aí. Então vamos começar de trás para frente para a gente chegar por último na transmissão da que a gente está vivendo agora. Existe a transmissão vertical, que a gente chama, que é a transmissão da mãe para o bebê quando ela está gestante. Por isso as mães fazem pré-natal. Algumas doenças passam aí a barreira da placenta e afetam o bebê. Certo? Existe uma outra transmissão, que é a transmissão fecal-oral. Essa transmissão também acontece por erro de biossegurança. Se eu digo que a transmissão é fecal-oral, eu estou dizendo que houve um erro de higiene, seja no preparo de alimentos, seja na água ou seja na lavagem das mãos, e que você ingeriu coliformes fecais. E essa doença é geralmente aquela que causa na gente a famosa virose, quando a gente acessa o hospital, vômito, diarreia. Geralmente essa doença é essa de transmissão fecal-oral. Então também o protocolo de biossegurança e de higiene é extremamente importante aí. Nós temos as doenças transmitidas por vetores, e um grande exemplo que a gente ainda não conseguiu controlar aqui no nosso país é a dengue. A dengue é uma doença transmitida por vetor, então o mosquito vai lá, vai picando todo mundo. E aí vocês vão dizer para mim, Leandra, não tem nada a ver com biossegurança, porque ninguém vai controlar o mosquito. Mas o mosquito procria em água parada. E se você tem água parada na sua casa, você tem um problema de biossegurança. Um problema de higiene coletiva. E aí, mais uma vez, a gente fala sobre as populações em situação de condição social menor. Tem pessoas que não têm a condição de ficar longe de uma água parada, porque moram ao lado de um córrego. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência coletiva. Também tem a transmissão de penetração direta, e aí essa já começa a entrar nas clínicas de vocês. Penetração direta, pessoal, material pérfuro cortante. Então, agulhas, lancetas, lâminas, todo material que perfura e que corta é capaz de transmitir uma contaminação. Estamos falando da contaminação da Covid? Não, mas estamos falando de uma série de outras contaminações, como o HIV, como hepatite e uma série de outras. Então, quando a gente fala de protocolo de biossegurança, por isso que eu disse que a gente vai falar do que sempre teve que acontecer, vocês que lidam com material pérfuro cortante nas clínicas de vocês, precisam ter um cuidado extra com esse material, no manuseio e no descarte desse material, principalmente. O lixo biológico precisa ser descartado e destinado de maneira correta. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado, existe uma contaminação aí, tá? Outra forma de transmissão é o contato direto. Pele com pele, contato com o paciente. E essa também sempre existiu nas clínicas de vocês, porque vocês fazem contato direto com os pacientes. Então, existem doenças de pele, doenças transmissíveis por secreções, que estão aí no contato direto e que a gente precisa ter atenção para isso. E aí eu vou dar um exemplo rápido para vocês aqui, pessoal. Lesões de pele. Quantas de vocês protegem lesões de pele para acessar o trabalho? Isso está na norma de biossegurança, na norma regulamentadora do trabalho. Proteja lesões de pele, justamente por causa desse contato direto. Lembra que eu falei do porteiro? Então, se o porteiro da pele aí foi perdido, eu preciso ter uma atenção maior. E, por fim, as doenças transmissíveis por aerosóis, as doenças transmissíveis por gotículas. E aí chegamos nessa que está assombrando a gente nesse momento. Tá? As doenças transmissíveis por aerosóis são transmissíveis de que forma? Então, elas vão sair aí pela nossa gotícula de orofaringe, tá? E é uma nuvem de aerosóis que caminha por 1,5 metro na minha fala. Então, entendam, a nuvem sai daqui e ela vai caminhar por 1,5 metro na minha fala. Por isso,
a primeira orientação também é mantenham distância segura. E aí, como profissional de biossegurança, eu preciso dizer a vocês que eu participei de reuniões com o pessoal da Estética In, antes desse congresso acontecer, para que nós pudéssemos estar aqui nesse estúdio, sem máscara nesse momento, para sermos ouvidos e entendidos por vocês, de maneira segura. Então, saibam, senhores, que todos os profissionais que estão aqui para fazer esse congresso acontecer, estão orientados, paramentados em distanciamento seguro, para que isso pudesse acontecer para vocês. Tá? Então, essa nuvem de aerosóis caminha por 1,5 metro, certo? Então, a primeira orientação, mantenham distância segura. Quando eu tuço ou espirro, essa nuvem de aerosóis ganha uma potência de 6 metros de distância. Por isso, a segunda orientação, cubram o rosto ao tossir ou espirrar. E por que foi orientado para nós que cobríssemos o rosto assim e não assim? Porque quando eu tuço ou espirro nas minhas mãos, essa nuvem de aerosóis contendo esse micro-organismo pousa sobre as minhas mãos. E aí tudo que eu fizer contato, eu vou contaminando. E é justamente nisso que estamos vivendo, né? Então é essa rota de transmissão que a gente tem que entender, ok? E aí, essas são as formas de transmissão. Só dessa doença que nós estamos vivendo? Não de tudo o que cerca a gente. Então percebam, os protocolos de biossegurança, eles não são para serem usados agora. Assim como eles não são uma novidade, eles não devem passar. Nós não devemos falar assim, eu não vejo a hora que isso passe para eu poder parar de usar máscara. Ou eu não vejo a hora que isso passe, como diz uma amiga minha, para eu parar de dar banho no mercado, né? E aí eu digo para vocês, pessoal, fazendo um parênteses aqui. Como eu disse, nós estamos na época de SARS, que são as doenças respiratórias. Dentro dos hospitais, o número de acesso de pessoas com a SARS, com as doenças respiratórias próprias do inverno, tá? Que não a Covid, as demais doenças, está extremamente menor. Nós estamos no ano com o menor registro de doenças de SARS. Por quê? Os outros bichos foram embora? Não. Nós é que passamos a fazer coisas que nós não fazíamos e que nós deveríamos fazer. Né? O pessoal diz assim, tire o seu sapato para entrar em casa. O seu pé só ficou sujo agora? O seu pé não era sujo antes, quando ele vinha da rua? Ele não trazia uma série de outros micro-organismos que deixava você, sua família doente? Se você tem uma criança que brinca no chão? Né? Tire a sua roupa que veio da rua quando você chega em casa. Ela só é suja agora? A sua roupa, você passava o dia inteiro trabalhando, ela não era suja antes? Você vinha da sua clínica de estética, seja sincera, quantas vezes você se jogava no sofá? Com a roupa que você vinha da rua? Quantas vezes você deitava na sua cama? Essa roupa não tinha outras contaminações, pessoal? Né? E aí vamos pensar lá, eu não vou mais dar banho no mercado quando passar isso. Mas é só esse bichinho que está lá no mercado? Nessa monte de coisa que foi fabricada numa fábrica, ficou num depósito, veio por um caminhão, ficou no outro depósito do mercado. Não tem outro tipo de sujeira ali? Né? Vamos pensar numa lata. Você pega uma lata que você não lavava antes, quando você põe seu abridor de lata ali, o que estava na borda da lata, foi para dentro. E aí você abre, vamos pensar numa ervilha, que ervilha, nem sempre a gente cozinha, ervilha vai no salada, né? Então vai crua. E aí eu derramo assim, a borda da lata, e aquela ervilha passou pela borda dessa lata e caiu na sua salada, e você comeu crua. Quantas doenças nós tínhamos, quantas pessoas acessavam o hospital por falta de higiene? Higiene individual e coletiva. Sabe o que é isso? Biossegurança. Então, que a gente não entre mais para dentro das nossas casas com o sapato sujo da rua. Que a gente não deite mais na nossa cama, no nosso sofá, com a nossa roupa de trabalho. E ao contrário também, que a gente não entre mais para o nosso trabalho com a roupa que nós viemos no transporte público. Que o nosso uniforme seja trocado dentro do nosso ambiente de trabalho, para a segurança nossa e do nosso paciente durante aquele dia. Né? Que a gente continue lavando o mercado. Leandra, mas de máscara a gente vai ter que continuar? Se Deus quiser, não o tempo todo. Mas toda vez que você estiver gripado, pense que a sua tosse caminha por 6 metros. Quantas pessoas você contamina se você acessa, por exemplo, o metrô sem máscaras? Então, que a gente não perca estes bons hábitos. Então, pessoal, os princípios de biossegurança são princípios básicos de higiene individual e coletiva. E eles vão falar para a gente, higienize os ambientes. Uniforme profissional esteja sempre limpo.
Lesões de pele sejam protegidas quando você vai acessar a sua unidade de trabalho. Remova os adornos. E aí a professora chata da biossegurança é sempre aquela que não deixa nenhum aluno entrar de brinco grande na sala de aula. Cabelos devem estar limpos, secos e presos. Cabelos são superfícies de contaminação, sempre foram, sempre serão. Se eu vou atender um paciente, eu não faço isso de cabelo solto. Unhas limpas e cortadas. E por fim, lave as mãos. Eu digo sempre quando eu começo essa aula que eu adoraria ter um protocolo mágico de biossegurança, alguma coisa da NASA muito diferente, né? Mas não, pessoal. O que eu vou trazer para vocês é a boa e velha higiene. Porque é só disso que a gente precisa saber para se proteger. Disso que está acontecendo com a gente agora e de todo o resto que talvez a gente nunca tenha dado a importância necessária. Então, nós, profissionais de saúde, aprendemos a lavar as nossas mãos. Agora a internet está cheia desses vídeos, né? Cante um parabéns, cante não sei o que lá, cante uma música sertaneja. Já ouvi até que tem que cantar evidências. Aí eu falei que vai lavar a mão chorando, né? Se cantar evidências, vai lavar a mão chorando. Mas cante uma música, enfim. Mas faça o processo correto de lavagem de mãos. É importante que a gente pense que a lavagem de mãos deve ser feita palma com palma, friccionando as palmas das mãos, palma com dorso, friccionando da mesma forma, troca, tá? O outro dorso da mão. Os dedões que ficaram para fora devem receber atenção na sequência das duas mãos. As interdigitais devem se cruzar e serem lavadas. As unhas contra a palma da mão. E, por fim, os punhos. Certo? Quantas vezes, Leandra? A gente diz que cerca de 10 a 15 vezes cada movimento desse deve ser feito, para que você garanta que a superfície da sua mão está livre de contaminação. E aí os alunos dizem assim para mim, então vou passar álcool que é mais fácil, pelo amor de Deus, que eu demoro muito tempo lavando essa mão. O álcool, pessoal, não pode ser passado assim, tá? O álcool tem que ser passado no mesmo processo. Então, claro que eu não fico 10, 15 vezes, porque senão o álcool seca e evapora. Mas quando eu jogar um alquinho ali na minha mão, eu vou fazer exatamente o mesmo processo, para que todas as superfícies da minha mão fiquem limpas ao final da higienização. Então não adianta só dar aquela espirradela de álcool não e sair abanando a mão, tá bom? Por quê? A gente tem vilosidades na mão, né? A pele, ela faz aderência e contato, então isso aqui foi estudado, isso aqui é ciência, né? Que são esses movimentos necessários para que toda a superfície da minha mão fique limpa. Uma coisa importante para lembrar com relação a álcool e lavagem de mãos. A cada 5 passadas de álcool, obrigatoriamente na sexta vez, lave as suas mãos. O álcool é um desinfetante. Eu não consigo desinfetar nada que esteja sujo. Eu costumo dizer aos meus alunos, você passa pano na sua casa sem varrer? Né? Então, eu primeiro varro para depois passar pano. Então, esse é o princípio. Eu preciso lavar para depois desinfetar. Então, é muito importante que a gente lave as mãos. O álcool, ele veio para a gente usar no momento em que a gente não tem pia. Então, eu não tenho uma pia, eu uso álcool. Você, profissional de estética, no seu local de trabalho, tem pia na sua bancada. Lave as suas mãos. Tá? Porque é a lavagem de mãos que vai garantir a nossa segurança. E aí, o que é importante a gente falar então? Na sequência, dos equipamentos de proteção individual. Essa norma não é nova, a norma de equipamentos de proteção individual também já é bem antiga. São aqueles equipamentos que nos protegem durante o trabalho. Então, tudo que nós estamos usando agora, luvas, máscaras, já existem há muito tempo, são os nossos equipamentos de proteção individual. Tá? Então, luvas, pessoal, eu quero fazer um parênteses aqui, para a gente entender essa questão toda. Então, eu disse que a contaminação essa, principalmente que nós estamos passando agora, né? Ela vai sair aqui, ó, por orofaringe, certo? É uma nuvem de aerosóis que vai ser dispersa por aqui, que caminha 1,5 metro. O que acontece com essa nuvem? Ela caminha e deposita, caminha e deposita. E aí as superfícies onde ela se deposita estão contaminadas, certo? E aí, então, vamos entender, pessoal. Uma coisa importante de se entender para a gente falar de equipamentos de proteção individual com conteúdo. Esse vírus, essa bactéria e todos os demais, eles não são vetores, certo? Então, eles não são mosquitos, eles não são formigas. Então, vamos entender uma coisa. Ah, o chão está contaminado. A nuvem de aerosóis andou aqui, ó, e depositou, então o chão está contaminado. Ok. Como é que a contaminação do chão me afeta? Ela só me afeta se eu trouxer ela até a porta de entrada, nariz e boca. A contaminação do chão não sobe voando até mim.
A contaminação do chão não é uma formiguinha que vai subir por mim e chegar aqui. Como é que a contaminação do chão me afeta? De duas formas. E aí vou ter que falar. Ou se você for lamber o chão, ou se você passar a mão no chão e trouxer a mão ao rosto. Por isso, uma das orientações também do protocolo foi: não levem a mão ao rosto. Não cocem o rosto, não façam contato com o rosto, porque são as mãos que vão trazer a contaminação até o seu rosto. Então, a contaminação, ela acontece de duas formas. Ou eu estou aqui, você está aí, eu estou falando, eu estou contaminado, e essa nuvem de aerosóis, você está a menos de 1,5 metro de mim, e essa minha nuvem de aerosóis veio direto da minha orofaringe para a sua orofaringe. Contaminação. Para isso, nós estamos usando o quê? Máscaras. Para justamente diminuir esta contaminação e a quantidade de vírus circulantes no ar. A segunda forma é qual? Se esse vírus depositado em algum lugar for trazido pelas minhas mãos para o meu rosto. Então você, profissional de estética lá na sua clínica, qual é o principal de todos os cuidados que você tem que ter? Porque você pode estar de propé, de avental, de máscara, de óculos. Se você fizer contato com uma superfície e contato com o seu rosto, todo o resto da proteção pode não ter servido de nada. Então entendam, é a mão contaminada na superfície que carrega o vírus para a porta de entrada. E aí eu peço que a gente faça sempre uma pergunta para a gente conseguir se proteger. E a pergunta é muito simples: está limpo ou está sujo? Então é isso que eu tenho que pensar. Bom, isso aqui está aqui. Eu estou falando aqui. Pode haver uma contaminação? Pode haver. Se pode haver uma contaminação aqui, está limpo ou está sujo? Está sujo. Se eu ponho a minha mão aqui e trago a minha mão para o rosto, está limpo ou está sujo? Então façam sempre essa pergunta. E aí quando a gente fala de chão, né, e a gente fala de pé, vou dar uma puladinha aí, a gente está com a luva aí na tela, mas eu vou pular porque esse equipamento de proteção individual não está na minha aula, que é o propé. E está todo mundo falando desse bendito desse propé, né, que é aquele que a gente calça em luva os pés. Ah, tem que usar propé, tem que entrar no lugar de propé, tem que entrar de propé, tem que entrar de propé. E aí eu quero que vocês pensem, meus queridos. Tudo bem, então o paciente vai chegar na sua clínica, você vai dar aquele propé, que é super fininho, aquele tecido, para ele colocar no pé. Então vamos fazer o primeiro pensamento. O pé é sujo, certo? Certo. Agora só? Sempre foi. Sempre foi. Mas está lá, o pé é sujo. Então você vai dar um propé para o seu paciente. O seu paciente não faria contato das mãos com o pé, faria? Não. A partir do momento que você dá um propé para ele, ele faz isso aqui, ó. Ele vai com o contato da mão no pé. Então é um contato que antes não seria feito, vai ser feito. Qual a garantia que você tem? Que ao acabar de calçar os propés, esse paciente vai lavar as mãos antes de fazer assim, ó. E aí sim, o que estava no pé veio para a porta de entrada. Ah, então eu vou comprar um calçador de propé. Aquele que a gente vai lá e calça o propé, que nem no hospital. Vou fazer esse investimento. Tudo bem. E na hora de tirar o propé? O paciente vai lá e vai ter que tirar o propé, porque não existe um descalçador de propé. E aí ele vai tirar o propé. E aí ele pôs a mão no pé de novo. Ah, Leandro, então você está dizendo que não se deve usar propé? Eu estou dizendo que se você entender que o chão é sujo, não. Porque a contaminação do chão não vai subir voando no seu paciente deitado na maca. Existem inúmeros artigos científicos, pessoal, falando sobre centro cirúrgico, que sempre foi a minha especialidade, dizendo que a maioria das contaminações que afetam um paciente cirúrgico deitado aqui na maca, nenhuma delas tem a mesma cepa, o mesmo tipo de bactéria presente no chão. É outro tipo de contaminação que contamina esse paciente. E por quê? Vocês talvez nunca tenham visto alguém operando, mas com esses Grey's Anatomy da vida, todo mundo já assistiu uma cirurgia, né? Quando um cirurgião derruba alguma coisa no chão, ele abaixa e pega? Não. O chão para a gente dentro do centro cirúrgico é contaminado. O chão do hospital é contaminado, sempre foi. Então, considere que o chão da sua clínica também é contaminado. O que caiu no chão, fica no chão, até você acabar de atender. E quando você for lá e fizer contato com o chão, faça essa pergunta: está limpo ou está sujo? Está sujo. Então, aquele equipamento está sujo, e se você pegou aquele equipamento para levar para algum lugar, a sua mão está suja.
Antes de eu fazer contato com qualquer outra coisa, o que eu faço? Lavo a mão. Se eu tomar essa medida nessa rota de transmissão, qual é a chance do vírus que estava no chão me contaminar? Nenhuma, senhores. Ah, mas eu posso colocar um tapete sanitizante na porta da minha clínica para o paciente dar uma limpadinha no pé e entrar? Claro que pode. Só por causa dessa contaminação que estamos vivendo agora? Não, porque a rua é suja. E esse paciente vai vir da rua e vai deixar o chão da sua clínica mais sujo. Ok. Mas isso vai fazer com que você possa pegar alguma coisa que caia no chão? Não. Isso vai fazer com que o chão se torne limpo? O propé que você dá para o seu paciente faz com que o chão da sua clínica se torne limpo e seguro? Não, o chão jamais será seguro. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. Tá bom? E aí a gente já passa então do pé para a mão, né? Luvas. Ah, Leandra, então eu vou usar luvas. Porque aí as luvas protegem essa contaminação. E aí eu tenho dito e repetido uma coisa inúmeras vezes, pessoal. A luva, assim como as máscaras no nosso rosto, elas não são a capa do Batman. O fato de você estar de luva não faz com que a sua mão fique protegida. Ah, Leandra, mas e as luvas vitrílicas, né? Que possuem uma descontaminação em cima? Sim, elas possuem. Mas o que eu tenho que entender? Se eu faço contato da minha mão com inúmeras superfícies, seja ela sem luva ou com luva, essas superfícies vão deixando resíduos na minha mão ou na luva. Então o princípio é o mesmo. A pergunta é a mesma. Está limpo ou está sujo? E a gente tem que saber o horário de calçar e descalçar essa luva. Então, na estética, Leandra, quando é que a gente vai usar luva? Quando você já usava. Ah, agora eu tenho que ficar de luva o tempo todo por causa dessa contaminação? Não. Você tem que lavar suas mãos. Mais vezes, quando você fizer contato com o seu carrinho, quando você fizer contato com o seu equipamento que você vai puxar, quando você estiver fazendo uma massagem, você tem que lembrar que você não pode levar essa mão para lugar nenhum, né? Ah, eu vou fazer massagem corporal de luva na cliente. Gente, não, eu acredito que não seja possível, né? Apesar de eu não ser esteticista, vai ser extremamente desconfortável para você, para ela, para o toque, para a sensação, para o creme, para todas essas coisas. Ah, mas então eu vou estar contaminada? Então vamos pensar no mesmo princípio do chão. Vamos imaginar que a sua cliente tem uma contaminação, né? Está toda contaminada. E você vai fazer a massagem nela. O fato de você estar sem luvas, fazendo a massagem na sua cliente, não te contamina. Se você estiver de máscaras, com seus demais equipamentos que nós vamos falar. O que te contamina? Se você estiver fazendo a massagem nessa cliente e fizer contato com o seu rosto. Mas isso, de luva ou sem. Porque a contaminação vai estar na luva. Então, o que é importante? É importante que você entenda. E isso não é de agora, né? Ah, mas agora que eu não posso fazer contato com o meu rosto? E eu vou perguntar para vocês. É só Covid que tem ali? Não existe um monte de doença de pele, não existe um monte de outras contaminações no suor da sua cliente, nas secreções da sua cliente, numa acne que você tira da sua cliente. Nunca esteve contaminada? Ela está contaminada agora? Então, pessoal, a biossegurança, ela não deve ser uma novidade para a gente. É como a gente diz, eu e a Ana gostamos de dizer, a boa e velha biossegurança, né? Que tem que estar presente desde sempre. Então, a luva, ela vai continuar sendo empregada onde ela era empregada. No contato com substâncias que possam machucar sua mão, na preparação de alguma substância que você precise preparar, ou em contatos contaminados por fluidos corpóreos, por secreções, por sangue, aí numa micropigmentação que você vai fazer que sangra. Luva, luva. A luva está contaminada? Sim. Igual sua mão estaria. Então saiba que se você vai fazer contato com o equipamento, você vai descalçar as luvas, higienizar as mãos para fazer contato com o equipamento. Fez contato com o equipamento, vai fazer contato com a paciente? Higienize as suas mãos novamente. A higienização das mãos, ela vai estar entre todos os processos. A pergunta tem que ficar sendo feita na sua cabeça o tempo todo. Está limpo ou está sujo? Está limpo ou está sujo? E sempre que a sua resposta for, está sujo? Lave as mãos. Higienize as mãos, né? Então, é essa nova rotina que a gente tem que trazer. E aí, passando de luva para máscaras. Pessoal, as máscaras são imprescindíveis agora na rua, por aí, por onde a gente está passando. Então, o que as máscaras mudaram para a gente no atendimento? Nada também. Né? Porque vocês já atendiam as pacientes usando máscaras, principalmente se vocês fossem fazer um atendimento facial. Talvez no corporal,
vocês não atendessem essas pacientes de máscaras. Eu não sei bem, mas eu acredito que não. Né? Numa massagem corporal, vocês não ficassem de máscaras o tempo todo, e agora vocês tenham que ficar. A máscara de tecido, ela foi liberada pela situação de pandemia, então a gente pode usar a máscara de tecido nos trajetos, indo e vindo, mas não deve usar essa máscara de tecido no atendimento, ela não é considerada um EPI. O equipamento de proteção individual, ele tem que ter um código da Anvisa e ele tem que ter testagem do Inmetro. Né? E essas máscaras que estão sendo feitas por aí não tem isso. Então, dentro da sua clínica, você deve usar uma máscara cirúrgica. Ela é um EPI, ela tem teste do Inmetro e é ela que deve ser usada por você. Entendam, pessoal. A máscara deve ser colocada no rosto e ela não deve ficar sendo movimentada. Um grande erro que a gente está vendo é máscara com o nariz para fora, máscara aqui no queixo, máscara pendurada na orelha, né? Tira a máscara para atender o celular, mexe na máscara o tempo todo. E aí eu quero que vocês pensem comigo e perguntem-se de novo. Se eu estou de máscaras, para que essa nuvem de aerosóis, que vem de outras pessoas possivelmente contaminadas, não chegue no meu nariz e na minha boca, não entre em mim, se a minha máscara é barreira, aonde essa nuvem foi barrada? Essa nuvem foi barrada na superfície da minha máscara. Então, essa superfície da minha máscara, está limpa ou está suja? Está suja. E aí, se você fica fazendo contato com essa máscara o tempo todo, a sua mão está limpa ou está suja? Está suja. Então, é isso que a gente tem que pensar. Ponham as máscaras, higienizem as mãos e façam todo o procedimento que vocês têm que fazer sem tocar na máscara. Se ao final vocês forem trocar de máscaras ou retirar essas máscaras, lavem as mãos, retirem as máscaras pelo elástico. Façam, né, coloquem as máscaras lá, higienizem o rosto se vocês forem higienizar. Higienizem as mãos novamente e coloquem uma máscara nova. As máscaras devem ser usadas por 2 horas ininterruptas. Depois disso, precisam ser trocadas. Se eu estou dizendo para vocês que ao falar e respirar, produzimos uma nuvem de aerosóis, essa nuvem possui água. E a água conduz partículas. Quando a água umedece essa máscara, o que está fora entra, o que está dentro sai. É física. A água conduz partículas. Então, respirando e falando dentro de uma máscara por 2 horas, a umidade que vai se acumular ali é suficiente para que essa máscara perca essa efetividade. E aí o que está fora entra, o que está dentro sai. Então, não se esqueçam de programar o atendimento de vocês, as meninas que atendem domiciliar, quantas máscaras vocês têm que levar, quanto tempo vocês ficarão fora, né, para que vocês possam fazer essa troca de máscaras. Nós temos 2 tipos de máscaras aí, a cirúrgica e a máscara N95, que a gente chama de bico de pato, que é aquela máscara com um filtro. Leandro, eu preciso usar uma N95? Não necessariamente. As máscaras N95, elas vedam 100%, né? Elas têm um filtro que vedam 100% aí. Elas são usadas pelos profissionais da saúde lá dentro do hospital, onde a carga viral do ar, o nível de contaminação é grande, então a gente precisa de muita vedação. Não é necessário que você faça uso de uma N95 no seu espaço, até porque as N95, pessoal, elas duram 14 dias. Esse filtro retém as partículas, então para eu manipular uma N95, eu tenho que ter muito conhecimento técnico, senão ela vira um contaminante para mim, ao invés de virar um equipamento que me protege. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Os óculos de proteção são indicados, tá, para proteger, para aumentar essa superfície de proteção, principalmente porque vocês usam espargidores, vocês usam coisas molhadas, coisas que espirram, né? Vocês lavam o rosto da paciente, vocês fazem um contato de massagem que aquilo pode espirrar. Todo mundo tem que usar óculos? Não, não é todo mundo. Lembrando que os receptores para vírus aqui no olho são extremamente menores. Então, para você ter uma contaminação pelos olhos, você precisa de uma quantidade de vírus muito maior e de um contato muito maior. Ela não é tão fácil quanto a contaminação de orofaringe. Ah, Leandro, então por que a gente tem que usar óculos? Porque, pelo que eu disse, se você está lá com um espargidor, né, aquilo bate, espirra e espirra de volta. Então é indicado a alguns profissionais que têm esse contato de água, então as esteticistas, os dentistas, que eles usem os óculos, ok? Lembrando que os óculos não são descartáveis, então eles também podem se transformar numa arma, se você não souber fazer a higienização deles. Então higienize os óculos a cada contato.
As viseiras, pessoal, que são as face shield, né? Elas devem ser usadas no mesmo princípio. Quando você for ter uma dispersão de líquidos. Para vocês da estética, quando é que a gente indica isso? Nos tratamentos faciais, porque você vai ficar face a face com o paciente. E nesse face a face, o paciente vai ficar sem máscaras. Então, o seu contato aumenta. E aí a viseira te aumenta essa superfície de proteção. Elas também não são descartáveis, por isso cuidado na higienização e na limpeza disso. Lembrem-se da pergunta sempre, tá limpo ou tá sujo? E por fim, os aventais, pessoal, né? Esses aventaizinhos descartáveis que são colocados agora por cima do jaleco de vocês. E eu vou de maneira muito rápida fazer para vocês uma única demonstração. Por quê? Colocar o avental não é o problema. Quando ele está limpo, quando eu acabei de pegar esse avental, colocá-lo não é um problema. Eu só quero lembrar a vocês duas coisas. Eu nem vou me amarrar para depois não ficar difícil de tirar. Quando vocês forem amarrar o avental, façam nas costas, ok? Não façam assim de trazer o aventalzinho para frente para ficar mais bonito acinturado, não. Tá? Por quê? A frente da gente é superfície de contato com o paciente. Então, é superfície contaminada. As costas, eu não dou as costas para o paciente. Então, as minhas costas ficam seguras. Então, eu amarro o avental aqui, para na hora que eu desamarrar, eu não fazer contaminação. Tá? O problema não é colocar o avental, o problema é tirar. E aí a gente vê uma série de profissionais, inclusive profissionais da saúde, se contaminando na hora de desparamentar. Tá? Qual é o problema? Se essa superfície fez contato com o paciente e se essa superfície recebeu a contaminação, o que os profissionais fazem? Eles fazem isso aqui, ó. Eles invertem o jaleco para tirar. Quando eu inverto o jaleco para tirar, se eu fizer isso aqui, ó, tudo isso aqui está contaminado. E aí, sabe o que o pessoal faz quando acaba de tirar o jaleco? Nossa! E aí passa a mão e contamina tudo. Então, ai, tirei. E aí passa a mão e contamina tudo, tá? Então, qual é o certo para a gente tirar esse jaleco aqui, ó? Eu pego ele por aqui, pela bordinha do jaleco, e eu puxo ele aqui, ó. Tá? E aí, por aqui, pelo outro lado, e puxo ele para cá. A minha mão está limpa? Claro que não, porque eu peguei ali no jaleco. Mas não inverti pelo braço, ok? Não inverti o jaleco inteiro. Então, tirem, o tirar do avental é o que é o importante. O desparamentar é o que é o muito importante. E aí, eu vou bem adiante aqui, porque eu falo muito e meu tempo está indo embora. Então, paramentação e desparamentação. Qual é a ordem disso? Quando eu for me paramentar, que eu for me vestir, começo sempre lavando a mão. Então, lave as mãos. Tá? Você já vai estar de máscaras. Então, a máscara já vai estar lá. Lave as mãos. Vista este avental, o seu jaleco. Amarre nas costas. Na sequência, vista óculos e touca. Higienize as mãos. Aí não lave, porque você vai estar com o avental. Se você for lavar, você vai molhar a borda do avental. E a água conduz contaminação. Aí você usa o álcool. Então, você lava para começar. Nesse intervalo, depois que você fez contato com o rosto, para pôr touca no cabelo, porque é contaminado, você higieniza com álcool para calçar as luvas, se for o caso de você estar de luvas. Então, essa é a ordem. Na hora de desparamentar, a ordem é inversa. A primeira coisa que eu tiro são as luvas. Então, cuidado também ao descalçar as suas luvas. Primeiro, descalce luva com luva e inverta. Segundo, descalce e coloque o dedo por baixo e inverta. E assim as suas mãos permanecerão limpas. Então, eu descalço a luva. Se eu higienizei minhas mãos antes de calçar a luva, as minhas mãos embaixo da luva estão limpas. Elas ficaram protegidas pela luva. Então, eu posso ir diretamente tirar o meu avental. Tiro o avental. E agora? Agora eu vou ter que ir para o meu rosto para desparamentar. Posso ir direto? Vá na pia e lave as mãos. Aproveite que você está na pia. Tire a sua viseira e já faça a higienização dela. Tire o seu óculos e já faça a higienização dele. Por último, tire a sua touca e lave novamente as suas mãos. Se a sua máscara tiver ficado no seu rosto por mais de 2 horas, aproveite esse momento para trocá-la. Tire a máscara, higienize o seu rosto, coloque uma máscara nova e lave as suas mãos novamente. Esse é o processo de paramentação e desparamentação. Aproveitar que eu vim aqui para bancadinha, não se esqueçam que já vai aparecer o código de vocês aí para Bio7, tá bom? Para o descontão
do equipamento da Bioset. E aí, então, vamos falar de higienização para a gente poder trazer essas questões do equipamento. A higienização, pessoal, tem que ser redobrada nos ambientes. Nós sempre tivemos 2 tipos de higiene a serem feitas: a limpeza concorrente e a limpeza terminal. A limpeza concorrente é aquela que eu devo fazer entre um cliente e outro. Agora, por causa da questão Covid? Não, sempre. Né? Então, a cliente saiu do seu local de atendimento, tudo deve ser higienizado. A maca, a bancada, o seu carrinho de apoio, as suas mãos, tudo que fez contato com essa cliente deve ser higienizado. Eu chamo essa higiene de limpeza concorrente. O que eu posso usar, Leandra? O nosso bom e velho álcool 70, ou uma solução de água sanitária, ou um desinfetante biológico, quaternário, desses que você já compra pronto, que a gente usa na superfície do hospital, de clínicas, de consultórios. Ah, mas pode ser o álcool? Claro que sim. Né? Desde que você saiba fazer direitinho essa limpeza. Quando a gente vai fazer limpeza em superfície de saúde, pessoal, a gente não faz isso aqui não, tá? Nem isso aqui assim. A gente vem de cá para cá. De cá para cá, né? Eu brinquei com a Ana que é que nem a brincadeira do Daniel San. Daniel San pinta a parede, né? Então, um único sentido, tá? A limpeza terminal é aquela que você vai fazer quando o seu dia termina. Então, depois que todas as pacientes passaram pelo seu consultório e você foi fazendo as limpezas concorrentes das superfícies entre elas, no final do dia, você deve fazer uma limpeza que é vertical e horizontal. Você deve limpar portas, paredes, piso, né? Você deve limpar louças de banheiro. Nesse momento, a gente deve atentar para fazer a limpeza concorrente em áreas de sanitário, né? Então, de tempo em tempo, ir no banheiro, fazer essa limpeza, pedir para a sua recepção ficar atenta com o uso do banheiro e fazer essa limpeza. Maçanetas, cadeiras de recepção, áreas de café, devem ser limpas com um intervalo maior. Para isso, reduz a quantidade de enfeites, de equipamentos, de coisas em cima do lugar. Tudo que estiver exposto deverá ser limpo, e aí você vai perder um tempo muito grande. Então, nesse momento, a gente tem que usar uma teoria minimalista. Quanto menos coisas tiver ali, mais fácil fica essa minha limpeza concorrente, ok? E aí, quando a gente fala de limpeza, é que entra o nosso amigo aqui da Bioset. A Bioset desenvolveu um equipamento à base de luz UV. Esse equipamento, esse setzinho, né? Ele tem uma luz UV. E a luz UV, pessoal, comprovadamente, cientificamente, produz desinfecção de superfícies, de objetos. Então, eu quero desinfetar um equipamento, ou eu quero desinfetar uma superfície, que se eu ficar passando álcool, ou se eu ficar passando água sanitária, eu vou estragar. Então, um equipamento que tem um condutor elétrico, ou alguma coisa sensível, que se eu ficar passando um desinfetante, eu vou estragar, Leandra. Mas eu preciso limpar. Está aqui uma solução boa, né? A luz UV. Então, esse equipamento é bem facinho de manipular, um equipamento portátil, 110, 220. Ele já vem com o EPI dele, né, o equipamento de proteção individual dele, que é um óculos. Por quê? A luz UV, ela é prejudicial para a pele e para os olhos. Então, cuidado para não fazer contato da pele com esse equipamento, certo? Mas você vai passar essa luz sobre essa superfície, ou sobre esse seu equipamento, que não pode receber um desinfetante líquido, um outro tipo de desinfecção. E você vai garantir que esse equipamento esteja livre de contaminação. Tá bom? Então, fiquem atentos aí que a Bioset vai dar um descontão para vocês adquirirem esse equipamento no final da minha palestra. E vocês podem acessar lá a rede da Bioset, tanto no Instagram, nas redes sociais, como diretamente no site, e terem mais informações sobre esse equipamento. Então, a limpeza, pessoal, é fundamental. E limpeza também inclui lavanderia, tá? Então, cuidado com o que vocês usam aí, os tecidos, que eu já ouvi as meninas falarem anteriormente, então eu nem vou me ater a isso. Se você tem lençóis de tecido, você precisa mandá-los para a lavanderia. Se você vai optar por não mandar, é importante que você tenha, então, coisas descartáveis, que são usadas por aquela paciente e jogadas fora. Se você optar pelo lençol de tecido, mantenha o lençol de tecido sabendo que você terá que ter um tecido para cada cliente, certo? Então,
a limpeza e a desinfecção fica extremamente importante nesse momento. E aí você faça os controles disso, é importante uma série de controles que a gente chama de procedimentos operacionais padrão. A nova realidade, então, pede o que para a gente? Que a gente atente para a nossa higiene individual, uniformes, cabelos, unhas, que a gente atente para os hábitos, cobrir o rosto, não tocar o rosto, né, as mãos, usar as máscaras, lavar as mãos constantemente, e que nos estabelecimentos a gente atente para a distância segura, higiene constante e os protocolos de biossegurança que a gente aprendeu lá quando a gente estudou. Não existe nenhuma novidade, não existe nada novo. Repitam a pergunta na cabeça de vocês: está limpo ou está sujo? Se estiver sujo, lavem as mãos e não façam contato com o rosto. Dessa forma, vocês estarão seguras, as clientes de vocês estarão seguras e aos poucos a gente retoma a vida. Leandra, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Foi Ana. maravilhoso e você receba a estética com todo o carinho do mundo. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada Muito mesmo. obrigada. Obrigada. Uma excelente noite e excelentes dias de congresso, que ainda tem mais 2, né? Tem mais 2 e eu Sucesso, vou contar um monte de coisa aqui para eles. Sucesso para vocês. Até a próxima. Obrigada, linda. Obrigada.